Amém. Boa noite a todos. Como é que vocês estão? Beleza? Então tá bom. Voltando aí, né, depois de um final de semana off. Para quem não sabe, depois de 5 anos, o Samuel, a Luísa e a Laís resolveram pegar Covid, velho. E aí foi aquele negócio. E depois o Samuel ainda teve infecção de ouvido, ainda está tratando. Mas, graças a Deus, estamos de pé. Amém? E continue orando pela nossa casa, para que Deus continue nos guardando e nos restaurando. Mas foi muito difícil, momentos assim, bem tensos que a gente passou. E domingo passado, né, que a gente não estava aqui, é muito ruim, gente. Tipo assim, a gente já está acostumado, né, uma rotina, a encontrar a galera, a estar em comunhão. Quando a gente falta, aí teve o pequeno grupo também que a gente falhou por conta disso, e é muito ruim. E vai casar um pouco aí com aquilo que é o texto da semana, o estudo que foi colocado aí essa semana. Fica meio que um vazio na semana, fica uma sequidão assim, né? Por mais que a gente tenha Spotify, tenha cultos online, não é a mesma coisa. Então, valorizem a sua saúde, valorizem o culto, o pequeno grupo, valorizem estar junto com os irmãos, porque faz toda a diferença para a nossa vida. Amém? Então, abra aí sua Bíblia lá em 1 Reis, vamos pegar no capítulo 18, 1 Reis 18, lá no Antigo Testamento, 1 Reis 18, vamos ler a partir do versículo 20. Abra sua Bíblia ou destrave a sua Bíblia. Eu vou ler aqui na versão NVT, se você quiser acompanhar aí na mesma versão. 1 Reis 18, a partir do versículo 20. Essa é uma história bastante conhecida, mas se você não conhece hoje, você vai conhecer, que é o confronto aí do profeta Elias com os falsos profetas do falso Deus Baal. Então vamos ler aí a partir do versículo 20, lá no 1 Reis capítulo 18, que diz assim: Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse: Até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Então Elias lhes disse: Eu sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Agora tragam para cá 2 novilhos, que os profetas de Baal escolham deles. Cortem o animal em pedaços e o coloquem sobre a lenha do altar, mas não ponham fogo na lenha. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha no altar, mas não porei fogo na lenha. Então invoquem o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. Então Elias disse aos profetas de Baal: Comecem vocês, pois são muitos, escolham um dos novilhos, preparem-no e invoquem o nome de seu Deus, mas não ponham fogo na lenha. Eles prepararam um dos novilhos e o colocaram sobre o altar. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia e gritavam: Ó Baal, responda-nos. Mas não houve resposta nenhuma. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida, ele é um Deus. Talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar. Ou talvez esteja viajando ou dormindo e precise ser acordado. Então gritaram mais alto, e como era seu costume, cortaram-se com facas e espadas até sangrarem. Agitaram-se em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve sequer um som, nem resposta ou reação alguma. Então Elias disse ao povo: Venham aqui. Todos se reuniram em volta dele enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: Teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor
Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou: encham 4 jarras grandes com água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse: façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse: agora façam o mesmo pela 3ª vez. Eles seguiram sua instrução, e a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel, e que eu sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por tua ordem. Ó Senhor, responda-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para si. No mesmo instante, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: ó Senhor, o Senhor é Deus. Sim, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou: prendam todos os profetas de Baal. Não deixe nenhum escapar. O povo os prendeu e Elias os levou para o riacho de Quizon e ali os matou. Em seguida, Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e orou. Depois disse a seu servo: vá e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou. Depois voltou e disse: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse: vi subir do mar uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Então Elias lhe disse: vá apressar-se, Acabe, apronte seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva o impedirá. Em pouco tempo o céu ficou escuro com nuvens. Um vento forte trouxe uma grande tempestade. E Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade para Jezreel. Então o Senhor concedeu força extraordinária a Elias. Ele prendeu a capa no cinto e correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Que ela ilumine o nosso entendimento, que possamos entender, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor deseja falar a nós, Pai. Que ela, Senhor Deus, aqueça o nosso coração para que possamos, Senhor Deus, ser transformados de dentro para fora, Pai. E que isso, Deus, não fique apenas no campo das ideias, Pai, das emoções, mas que isso se transforme, Pai, em ferramentas práticas para que nós possamos, Senhor Deus, praticar e viver isso na nossa vida cotidiana, Senhor Deus. Oramos pela ação poderosa do Teu Espírito Santo, Paizinho, que é capaz de fazer tudo isso, Pai. Não pela minha eloquência, não pelos meus argumentos, mas pelo poder de convencimento que só o Teu Espírito Santo é capaz de fazer, Pai. Por isso nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Galera, então, semana passada aí o Daniel já falou a respeito do rei Acabe, e o contexto político e religioso que Israel estava vivendo aqui nessa época era que Acabe havia assumido o reinado de Israel e havia se casado com a tal aí da Jezabel. Jezabel essa que era uma princesa fenícia, devota ao falso deus Baal, e fez com que Acabe adorasse a esse mesmo Deus que ela adorava, fazendo com que Acabe não apenas se prostrasse em adoração a esse falso Deus, mas que ele também construísse um altar em adoração lá em Samaria. Então ele não apenas tolera essa falsa adoração a esse falso Deus, mas como ele também constrói um altar em dedicação a esse falso Deus. E se não bastasse isso, ela traz consigo 450 profetas de Baal e também 400 profetas de um outro falso deus dela lá, chamado Aserá. E Baal, se vocês ainda não foram um pouco a fundo para pesquisar sobre esse falso deus, ele simbolizava aí uma divindade que era responsável pela chuva, pelas tempestades e pela fertilidade da terra.
E não é de se estranhar e não é mera coincidência de que quando Deus levanta Elias para poder profetizar e falar a respeito de que não haveria mais chuva, isso já era um confronto direto a esse falso Deus. Porque naquele momento, o povo de Israel, influenciado aí pelo seu rei e pela sua rainha, estavam adorando a esse falso Deus Baal. E eles estavam aí confiando naquilo que ele poderia fazer, trazendo chuvas, trazendo colheitas prósperas, rejeitando completamente aí a providência de Deus. Rejeitando completamente aquilo que Deus poderia realizar através da vida deles. E esse ídolo representava o quê? Essa autossuficiência, esse controle humano sobre a natureza. Passando ali pela adoração ao Deus Baal, eles confiavam que tudo aquilo que a natureza produzia era por conta desse falso Deus. E diante desse cenário, Deus levanta Elias, esse profeta aí que a gente vê com grandes sinais, prodígios e maravilhas realizados aqui nesses capítulos que a gente que a gente pode ler antes ou depois desse capítulo 18, nós vamos ver que Elias, ele confronta diretamente a idolatria de Acabe, confrontando indiretamente o Deus Baal. Lá no capítulo 17, se a gente voltar um pouco no versículo 1, ele diz: não cairá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser por minha palavra. E essa profecia aí não era apenas uma profecia aleatória, falando que não vai chover, beleza. Não era apenas um anúncio meteorológico de que nos próximos dias, meses e anos eles iriam enfrentar uma forte seca. Não era uma mera coincidência, mas era Deus usando a vida de Elias para fazer um primeiro desafio, vamos falar assim, a divindade de Baal, para que o povo pudesse reconhecer o senhorio de Deus sobre aquela nação. Então você imagina, o texto depois lá vai dizer que eles ficaram aproximadamente 3 anos sem chuva, a partir do momento que Elias dá o recado para Acabe. Uberlândia ficou aí, em 2024, 177 dias sem chuva. Quem vai lembrar aí, foram quase 6 meses sem chuva. Agora nós estamos vivendo uma época bem seca de novo e querendo a chuva, porque está muito quente. Essa semana aí a umidade relativa do ar chegou a, se não me engano, 7%, pior que o deserto do Saara, um negócio assim muito cabuloso. Agora pensa vocês ficarem nessa condição que nós estamos aqui em Uberlândia, sem chuva por 3 anos. Pensa as plantações na nossa região, os gados, tudo aquilo que depende das colheitas, das produções agrícolas, sendo diretamente impactados com uma seca severa. Mas o que Deus estava tentando ali, vamos dizer assim, sinalizar para o povo, é que não era apenas uma sequidão fisiológica, uma sequidão da meteorologia, uma sequidão de que simplesmente não iria chover, mas o que Deus estava gritando aos olhos do povo, e principalmente ali para o rei Acabe e para Jezabel, é que eles haviam abandonado a fonte da vida, que era o Senhor, o Deus verdadeiro. Deus estava gritando na cara deles, de uma forma bem brusca e drástica, simbolizando num tempo de seca, sem chuva, de que aquele povo não estava apenas seco fisicamente, mas eles estavam secos espiritualmente. Aquela terra seca, árida, o céu acinzentado, sem nuvens e sem chuva, era um reflexo visível do estado do coração daquele povo. Não era mera coincidência. Então, Elias convoca o desafio, a partir de uma palavra que Deus
dá para ele, lá no começo do capítulo 18, o Senhor fala: no terceiro ano da seca, disse Elias, vá apresentar-se ao rei Acabe, diga-lhe que enviarei chuva. Então, a partir desse momento aqui, Elias agora vai iniciar uma jornada que nós conhecemos aí nesse confronto do Monte Carmelo, onde ele vai fazer esse confronto entre esses falsos profetas. Mas nesse momento, essa convocação, nesse momento aqui onde a fome era severa em Samaria, como vai dizer o texto ali no versículo 2, e o rei Acabe já estava começando a ficar desesperado, porque o seu gado, o seu pasto estava sendo comprometido, mas ainda assim o seu coração estava endurecido. Ainda assim ele não havia entendido o primeiro sinal que Deus havia mandado. E Elias, como ele mesmo disse aqui, no versículo Pois eu vou achar que vou falar, eu perdi. Versículo 22, desculpa. No versículo 22, Elias vai falar que ele era o único profeta do Senhor que havia restado naquela época. Porque Jezabel também havia provocado aí uma perseguição e matado muitos profetas do Senhor. E Elias, naquele contexto, era o único que havia restado, o único que sobrou. E diante desse cenário, onde ele era o único profeta do Senhor ali, Elias não se intimidou. Ao invés dele correr, se esconder, ao invés dele se omitir, ele ouve a voz de Deus, o chamado que Deus tinha dado para ele, para poder ser essa voz que se levanta contra essa falsa adoração. Elias se posiciona de uma forma diferente. E ao fazer isso, ele não apenas se posiciona individualmente, mas ele faz um desafio para o povo. Ele pergunta: até quando vocês ficarão aí oscilando de um lado para o outro? Versículo 21. Se o Senhor é Deus, sigam, mas se é Baal, então sigam. Então Elias estava ali confrontando não apenas o falso deus Baal, não estava confrontando apenas o rei Acabe e Jezabel, mas também agora estava confrontando a inconstância do povo, com essa famosa pergunta: e vocês aí? Até quando vocês vão ficar oscilando de um lado para o outro? Se Deus é Deus, sigam Deus, mas se é Baal, sigam Baal. Enfatizando aí, fazendo um apelo à necessidade clara de um arrependimento, porque aquele povo até então ainda não havia entendido a gravidade da sequidão espiritual que aquele povo estava vivendo. E quais foram as condições aí desse desafio? E aí aqui Elias, ele é ousado, porque ele diz para cada um preparar o seu sacrifício, preparar o seu altar, e aquele Deus que respondesse com fogo consumindo aquele altar, ele era o verdadeiro Deus. E aqui mais uma vez nós podemos ver a confiança de Elias na soberania de Deus. Nós podemos ver o quanto que desesperadamente os falsos profetas de Baal tentavam com gritos, automutilação, revelando aí a futilidade do seu falso Deus e não conseguirem o resultado que eles haviam esperado. Nós podemos ver o quanto Elias, ele confia na soberania e no poder de Deus. E ao invés dele gritar, espernear, se cortar, ele simplesmente o quê? Ora. Ele simplesmente fala com Deus. Ele simplesmente lembra do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e simplesmente faz uma oração simples, pedindo para que o fogo do céu descesse e consumisse aquele altar. E se não bastasse isso, um pouco antes, a gente vai perceber que Elias ainda dobra a aposta, né? Ele fala: não, cava mais fundo, coloca mais água. E mesmo assim, o fogo do Senhor desceu e consumiu tudo aquilo que ele havia colocado naquele altar. E se não bastasse isso também, lá no versículo
31 e 32, nós podemos ver mais um sinal, mas que ainda assim o povo não havia percebido. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: teu nome será Israel, e com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Então aqui, Elias estava restaurando, reconstruindo o altar ao Senhor que havia sido derrubado anteriormente. Mais uma vez, de uma forma simbólica e visível aos olhos daquele povo, que Deus estava restaurando o lugar de adoração no meio daquele povo. Não era apenas juntar pedrinhas e fazer um simples altar, mas ele estava dizendo, indiretamente, para que aquele povo pudesse entender que o Senhor estava restaurando o lugar de adoração naquele momento. E o sinal de fogo, o sinal milagroso ali que Deus faz através da vida de Elias, confirmou ainda mais, porque se a gente vê um pouco antes ali no capítulo 17, quando Elias faz um milagre de ressuscitar o filho de uma mulher viúva, nesse episódio nós vamos ver mais uma vez o Senhor confirmando a autoridade de Elias como profeta. Mas acima de tudo, Deus estava provando para todo aquele povo que só existe um Deus, que só existe um Senhor. E Deus não estava apenas provando o seu poder através do fogo caindo do céu, mas Deus estava ali simbolicamente purificando aquele povo com seu fogo. O fogo do Senhor não era apenas para consumir o altar, o sacrifício, as ofertas, mas estava simbolicamente purificando aquele povo da sua incredulidade. Estava purificando o povo dos seus pecados. E por fim, quando chega o fim da seca e a restauração espiritual após o triunfo aí do Monte Carmelo, a chuva finalmente vem, com novamente uma oração de Elias, pedindo para que a chuva viesse. E aqui novamente, há mais um simbolismo que a gente precisa entender, que aquela chuva que estava chegando, não era apenas uma evidência física, de que agora a água iria cair na terra e que as produções, as colheitas, os animais iriam novamente beber daquela água. Mas o Senhor estava restaurando aquele povo de uma secura espiritual. Estava derramando sobre aquele povo bênçãos sem medida, porque aquele povo havia se arrependido dos seus pecados. Porque logo depois que o fogo cai, todos se prostram e reconhecem que só o Senhor é Deus. E ali novamente mostra a nação de Israel se convertendo ao Senhor de novo. Porque como a gente sabe, os altos e baixos do povo de Israel ao longo do Antigo Testamento se arrependiam, pecavam, caíam, voltavam ao Senhor. E foi dessa forma que Deus foi conduzindo esse povo. E nesse episódio, nesse momento, o povo estava se arrependendo mais uma vez, marcando e inaugurando aí mais um momento de restauração, de arrependimento e de reconciliação com Deus. E o que isso tudo tem a ver com a gente, né? Tem tudo a ver, porque o povo de Israel somos nós. Esse povo teimoso, desobediente, esse povo inconstante, esse povo infiel, esse povo somos nós. Essa história não é uma história de um povo antigo, mas é a nossa história hoje. Porque a todo momento nós estamos pecando, caindo, se prostrando a falsos deuses, a falsas promessas. E a todo tempo nós também estamos nos reconciliando, nos arrependendo e voltando a Deus. Essa história é a nossa história. Mas mais do que entender como que esse povo se comportou anteriormente, nós precisamos entender como que nós devemos viver a nossa vida hoje a partir desse texto, a partir dessa história. E como que nós devemos viver hoje, vivendo
no meio de um mundo que ainda tem uma cultura secularizada. Uma cultura onde muitas vezes nós somos confundidos, assim como Elias foi. Porque ele se posicionou, ele se manteve fiel a Deus, e por um momento ali Acabe chama ele de o perturbador de Israel. Aquele que foi usado por Deus para trazer uma palavra, um direcionamento de arrependimento para uma nação completamente caída, ele foi chamado pelo rei de perturbador. E assim somos nós muitas vezes. Nos ambientes, nos lugares que nós frequentamos, que nós convivemos, nós somos os únicos homens e mulheres de Deus naquele lugar. E por muitas vezes nós somos ridicularizados pela nossa fé. Por muitas vezes nós somos chamados de loucos, porque nós acreditamos na família tradicional, nós acreditamos no casamento, nós acreditamos na criação dos filhos, nós acreditamos naquilo que o mundo inteiro está falando que não é verdade, ou que existem caminhos opcionais. E eu não estou falando aqui para você abrir uma arena de debates e fazer como Elias fez, duelar com as pessoas. Se você tem esse chamado, amém. Mas eu estou dizendo aqui para você ser fiel aos princípios e valores da palavra de Deus. Não se rendendo àquilo que a maioria, às vezes, da sua escola, da sua sala, da sua faculdade, do seu trabalho, está fazendo. Mas você permanecer fiel, mesmo se as pessoas te zoarem, mesmo se as pessoas te chamarem de louco, você permanece fiel. E é esse contexto que nós estamos vivendo hoje. E 1 Coríntios 3,18 fala assim, não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Como está escrito, apanhe os sábios na astúcia deles. Então, para muitos daqueles que não conhecem a palavra de Deus, nós somos loucos. Mas permaneça fiel, porque o Senhor, Ele não vê, Ele não analisa como o mundo analisa, como o mundo vê. Para o mundo parecemos loucos, mas para Deus nós somos sábios. Para o mundo, para os seus amigos, para a sua família, você pode parecer uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que é tradicional demais, que acredita em coisas que já passaram. Mas para Deus, você é um homem e uma mulher fiel. Por isso persevere, continue, não desista. Não se deixe influenciar por tudo aquilo que o mundo está falando a seu respeito e a respeito do Evangelho. E os elementos visíveis mudaram um pouco. Porque antes havia ali o altar de pedras, antes havia um falso Deus feito por uma estátua de madeira. Antes a oferta de sacrifício era de animais, como a gente viu no texto. Ali no contexto do texto, o fogo caiu do céu de maneira visível e física. E havia uma secura física de não haver chuva por muito tempo. Esses eram os elementos visíveis que mudaram um pouco. Mas os elementos invisíveis que nós podemos aplicar para o nosso dia hoje, eles não mudaram. E vai passar gerações, e isso não vai mudar. Quem de fato nós adoramos, obedecemos e dependemos? Quem está no altar do nosso coração? A nossa inconstância, a nossa desobediência, a necessidade de purificação, uma cultura secularizada que odeia a verdade, isso não vai mudar. E esses são os elementos invisíveis que estavam no contexto de Elias e que agora também estão no nosso contexto. E como que a gente vai lidar com tudo isso? Com tantas variáveis que nós precisamos lidar. E aí, para finalizar, eu queria chamar os meninos do louvor aqui. Eu separei em 3 pontos.
O primeiro deles é que nós precisamos, assim como Elias, ficar indignados contra a nossa inconstância. No versículo 21 diz: Elias se colocou diante do povo e disse: até quando vocês ficarão oscilando de um lado para o outro? Eu não estou falando aqui para você ficar indignado com a inconstância do seu irmão, a apatia do seu grupo de amigos. Eu não estou falando aqui para você ficar inconformado com uma terceira pessoa, como Elias ficou. Mas eu estou falando aqui para nós ficarmos inconformados com nós mesmos, com a nossa inconstância, com a nossa oscilação. Então, da mesma forma que Elias perguntou para o povo, Deus está perguntando para cada um de nós: até quando você vai adorar o seu trabalho? Até quando você vai adorar a sua carreira? Até quando você vai adorar a sua empresa? Até quando você vai adorar os seus filhos, a sua esposa, o seu marido? Até quando você vai adorar o seu carro, os seus bens, a sua casa? Até quando? Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se o mundo diz para você se curvar a esse tanto de coisa, para você ser bem sucedido, coisas que são lícitas, coisas que são boas, mas que se estiverem no lugar errado, se tornam ídolos. E como que a gente identifica um ídolo na nossa vida? Eu sempre falo isso aqui. Faça a seguinte pergunta: se isso for tirado de mim, qual vai ser a minha reação? O meu chão vai acabar? A minha vida não vai ter mais sentido? Ou eu vou continuar caminhando segundo as promessas de Deus? Se é a primeira opção, então muito provavelmente isso tem se tornado um ídolo na sua vida. E essa noite o Senhor está perguntando: se é Deus, adore somente a Deus e coloque somente Ele no altar do seu coração. E remova todos os outros ídolos daí. Precisamos também ter a coragem para não se curvar diante dos falsos deuses da nossa geração. No versículo 22, então Elias lhe disse: sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450, fora os 400 profetas de Aserá. Então, para vivermos como homens e mulheres de Deus nessa nossa geração hoje, nós precisamos ter coragem para não se curvar diante dos falsos deuses. Qual é o falso Deus que você tem adorado e se prostrado dia após dia? Quais são as lutas, as batalhas internas e externas que você tem enfrentado, que ao invés de você colocar sua confiança em Deus, você tem colocado a sua confiança nesse outro falso Deus, achando que Ele vai te salvar, acreditando nas falsas promessas que Ele faz, e sendo influenciado por muitas vezes a maioria das pessoas do ambiente que você convive. Tem uma frase que fala assim, o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Em Salmos 1 diz assim, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Será que você tem se assentado nos pés de Jesus? Tem se alimentado dessa palavra? Ou você tem se assentado na roda dos pecadores?
Você sendo a minoria e deixando ser influenciado ao invés de influenciar. Faça como Elias. Seja um homem e uma mulher de Deus, que cumpre a vontade do Senhor, independentemente se todo mundo está fazendo ao contrário. E por último, persevere na oração. No versículo 1 do capítulo 18, diz assim: no terceiro ano da seca, o Senhor disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe, diga que mandarei a chuva. E lá no versículo 42 e 43, diz assim, Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se no chão com o rosto e orou. Depois disse a seu servo: vá e olhe na direção do mar. O Senhor foi e olhou. Depois voltou e disse: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Então, meu irmão e minha irmã, a vida cristã é uma maratona com obstáculos. Porque muitas vezes nós estamos achando que é uma corridinha de 100 metros e que logo vai passar e vai acabar. Mas não, é uma maratona e com obstáculos ainda. E se a oração não for o centro da sua vida, você vai ficar seco, como aquele povo estava. Você vai se permitir influenciar por aquelas pessoas que odeiam a Deus. Elias orava. Elias se colocava de joelhos diante de Deus, porque ele confiava na soberania e na provisão de Deus. Será que eu e você estamos nos colocando diante de Deus, diante das situações difíceis que a vida nos apresenta? Ou estamos correndo aos pés dos falsos ídolos que nos prometem felicidade, dinheiro e outras coisas mais? Lá em Tiago 5:17 diz: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Por isso, irmão, irmã, o convite essa noite é para que você queime o falso Deus que está governando a sua vida hoje. Porque o Senhor deseja derramar fogo do céu para queimar e purificar o seu e o meu coração. Para tirar o falso Deus que está governando a sua vida. E restabelecer o reinado e o governo de Deus aí no seu coração. E quando Ele purificar, Ele vai restaurar o altar de adoração que está caído e quebrado aí no seu coração. Porque, às vezes, o seu coração está como aquele altar que Elias restaurou. Quebrado, destruído, esquecido. E essa noite, o Senhor deseja restaurar o altar de adoração no seu coração. Que está caído, está quebrado, está em ruínas. E por último, Deus deseja regar o seu coração com a água da vida e trazer vida nova. Às vezes você chegou aqui essa noite como aquele povo, seco, sedento, por uma água que vai matar a sua sede. Mas por estar buscando em outros lugares, você nunca se satisfaz. Essa noite, o Senhor deseja derramar sobre o seu coração uma forte chuva, uma chuva de restauração, de ânimo, de coragem, de força, de vigor, de alegria, de disposição, de paz, de contentamento. Por isso, feche seus olhos aí no seu lugar, comece a falar com Deus. Lá em Isaías 41, o pobre e o necessitado buscam água e não encontram. A língua deles está ressequida de sede, mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei.
Abrirei rios nas colinas áridas e fontes nos vales. Transformarei o deserto em um lago e o chão ressequido em mananciais. Porei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermos o júnipero e o ábito e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel os criou. Isaías 55. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, vocês que não possuem dinheiro nenhum, venham, compram e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com as mais finas refeições. Deem-me ouvidos a mim e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, conforme a minha fidelidade prometida a Davi. Então, meu irmão e minha irmã, se o Senhor falou com você aí essa noite, enquanto os meninos continuam ministrando, eu queria te convidar a levantar uma de suas mãos, aonde você está mesmo, para que a gente possa orar com você e por você. Às vezes você chegou aqui nessa condição, seco, uma terra dura, um coração duro, e essa noite o Senhor deseja derramar chuvas de águas vivas. Às vezes você está bebendo água em tantas outras fontes e não está se satisfazendo, mas somente Deus é a fonte da vida eterna. Então, enquanto os meninos ministram, continue aí com seus olhos fechados e levante uma de suas mãos, que o pessoal vai orar com você e por você. Amém? Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, Pai, clamando, Senhor Deus, para que a chuva que vem do céu, Pai, possa inundar e encharcar o nosso coração, Pai. Corações que entraram aqui, Senhor Deus, secos, duros, Pai, possam sair daqui, Senhor Deus, regados de amor, de paz, de alegria, de bondade, de misericórdia, de mansidão, de domínio próprio, Senhor Deus, no nome de Jesus, Pai, que possam florescer, Senhor Deus, e gerar frutos, Pai, que venham produzir vida, não somente em nós mesmos, mas naqueles que estão próximos da gente, Pai. No nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha restaurar, Senhor Deus, o lugar de adoração no nosso coração, Pai. Que nós não venhamos nos render a falsos deuses, Pai, que nos prometem coisas que eles não podem cumprir, mas que só o Senhor é capaz de nos satisfazer, Pai. Só o Senhor é a água viva que mata a nossa sede. Só o Senhor é o pão vivo que desceu do céu, que mata a nossa fome, Pai. E por isso, nessa noite, nós queremos celebrar a ceia do Senhor, nessa convicção, Pai. Nessa convicção, Pai, de que não é apenas um suco, não é apenas um pedaço de pão, mas é algo que simboliza, Senhor Deus, essa fonte de vida que só o Senhor pode nos dar, Pai. No nome de Jesus, abra os nossos olhos, abra o nosso coração, Pai, para que nós não venhamos fazer desse momento apenas um ritual religioso, mas que venhamos fazer isso, Paizinho, com o entendimento correto, de que o Senhor derramou o teu sangue para nos dar a vida, que o Senhor partiu a sua carne, o seu próprio corpo, para nos dar uma vida nova, Pai, no nome de Jesus. Aleluia, amém.